Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrick Coutinho, faço parte dos Amigos do Remo e eu vou falar para vocês qual foi o resultado da reunião do Conselho Deliberativo, cuja o assunto em pauta era a concessão de um desconto, de um novo desconto para os associados, né, nesse período de quarentena, né, nesse período de pandemia, dessa crise sanitária que a gente vive. O resultado da votação foi o seguinte, ficou em quase próximo a 50%, né, não chegou a 50%, porque 50% seria 67,50 e eles arredondaram para cima, né? Poderiam ter arredondado para baixo, 65, 60, mas jogaram para 70. Então, a partir do mês de julho e agosto, o valor, né, com desconto de 50, próximo a 50%, será cobrado aí R$ 70, ok? E aí você fala assim para mim, Patrick, mas tem que lembrar dos colaboradores. Como é que a gente vai conseguir pagar os funcionários se a gente não pagar a mensalidade, né, em dia e tal? Não, agora eu vou explicar para vocês o que poderia ser feito a respeito, por exemplo, desse assunto, ok? Primeiro eu queria explicar que o clube ele está utilizando a medida 936 para manter alguns funcionários. Em função dessa situação, diversos funcionários foram demitidos, né? E não é só no Clube do Remo, isso está acontecendo no mundo todo. Infelizmente, nem todas as empresas estão conseguindo manter os seus funcionários, né? E não foi diferente com o Clube do Remo, né? Mas essa medida provisória 936, ela se transformou numa lei. E essa lei, ela diz o seguinte, primeiro eu quero que vocês entendam o que é medida provisória. Nem todo mundo está familiarizado, né? Quando a gente fala sobre medida provisória, fala sobre leis, né? Medida provisória é um instrumento que o presidente tem de próprio punho, quando numa situação de urgência, numa situação de emergência, ele achar conveniente, ele vai e publica, né, essa medida provisória. E ela tem força de lei, né? E aí, só que ela tem um prazo que normalmente não, o prazo é de 60 dias, né, e pode ser prorrogado por mais 60 dias, né, totalizando aí 120 dias no máximo, que é a vigência de uma medida provisória. Nesse período, né, ela pode ou não se transformar em lei, né? E quando ela se transforma em lei, aí ela ela vigora por tempo indeterminado, e ela vai aquilo que estava valendo antes enquanto medida provisória vai valer ad eterno nesse caso. E o que aconteceu foi exatamente isso. A medida provisória 936, ela se transformou na lei 14.020 de 2020. E essa lei, ela dá autorização, inclusive o presidente ele tem condições de, através de um decreto, prorrogar essa questão dessa suspensão, né, do contrato de trabalho de 60 dias ou a jornada e redução do salário por 90 dias. E, naturalmente, o clube ele vai se valer dessa situação e vai prorrogar assim que disponibilizar, assim que o clube tiver condições de fazer essa prorrogação, seja da suspensão ou da redução, ele provavelmente fará para mitigar, né, para amenizar essa situação e evitar demitir ainda mais funcionários. Então, considerando essa situação, considerando esses pormenores, né, para conseguir manter, né, alguns colaboradores e, portanto, eles, por consequência, vão fazer a manutenção do nosso clube, como existe essa possibilidade, isso já é uma despreocupação da nossa parte. Isso vai naturalmente acontecer. Agora, qual que é a nossa preocupação e o que a gente não concorda? A gente não concorda que seja colocada uma condição, por exemplo, que quem estiver em dia, por exemplo, com a mensalidade, pode requerer, né, nos meses de julho e agosto, 50% de desconto. 50% de desconto, inclusive, que nós estamos batendo essa tecla desde sempre. A gente, quando viu que não tinha previsão nenhuma, né, dessa pandemia terminar e como isso não existia, a gente pensou assim, poxa, a gente não vai usufruir, nós não vamos utilizar do clube, então o mínimo, né, por uma questão de bom senso, né, e de empatia, haja vista que muita gente perdeu o emprego e continua perdendo por conta dessa situação, era conceder um desconto de 50%. Não aconteceu no primeiro momento, eles queriam 15%, subiu para 18%, 20%, até que depois com muito custo, e a gente pedindo, e vocês compartilhando, curtindo, comentando, Conselho Deliberativo, alguns
meia dúzia, e aí eu vou falar sobre isso também, fazendo uma pressão para que fosse concedido um valor maior, chegou nos magrinhos 30%. Né? É um valor ínfimo, né, tendo em vista, como eu disse, a gente não pode usufruir das dependências, então a gente está colaborando para manter o nosso clube, porque a gente de fato gosta e quer ver o clube bem. Né? Só que não é justo tanta gente perdendo aí, né, perdendo o emprego, né, tendo prejuízos por conta dessa situação, tendo que pagar o valor na integralidade ou tendo apenas um valor ínfimo de desconto de 30%. E, portanto, não é à toa que a gente é favorável à renovação, seja na política do clube ou na política municipal, onde for, né, quando a gente percebe alguma coisa que a gente não concorda, que está, de alguma forma, no nosso entendimento, na grande maioria talvez, errado, né, a gente acha que a gente tem que mudar. Né? Então, a gente percebe isso e desde algum tempo para cá eu tenho envolvido um pouco mais na política do Clube do Remo, porque tem gente que fala, mas não tem, ele está fazendo política, isso não tem amor ao clube, gente. Onde existe uma eleição, um processo democrático de escolha de representantes, existe política. Aliás, política está em tudo. Eu acho uma tremenda, perdão a expressão, de uma ignorância, uma incipiência enorme a pessoa achar que não existe política no Clube do Remo. A política está em tudo na nossa vida. No mais é isso, um abraço a todos, fiquem com Deus.